Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de determinantes, aula número 7, propriedades do determinante, parte 4. Nessa aula veremos as 3 últimas propriedades e a última parte envolvendo as propriedades. Depois a gente finaliza a parte teórica com a regra de Chiot, ok? Começaremos na propriedade P13, matriz de Vandermonde. Para um natural n maior ou igual a 2, uma matriz de Vandermonde é uma matriz de ordem n da forma. Então, uma matriz aqui de ordem n, onde todos os elementos da primeira linha são iguais a 1. Os elementos da segunda linha serão x1, x2, x3, x4, x5 até xn. Veja que o da terceira linha vai ser a razão, que vai ser aqui no caso x1, porque 1 vezes x1 é a razão de uma progressão geométrica que a gente tem em cada uma dessas colunas. Então a razão da primeira coluna da progressão geométrica é x1. 1 vezes x1, x1. x1 vezes x1, x1 ao quadrado. x1 ao quadrado vezes x1, a quarta linha ficaria x1 elevado à terceira. Veja que tem uma defasagem aqui da potência em relação ao número de linhas. Como aqui é x2, a razão é x2, então eu vou ter 1 vezes x2, x2, x2 vezes x2, x2 ao quadrado. O próximo seria x2 ao cubo e assim sucessivamente. Então, em todas as colunas eu tenho progressões geométricas cuja razão é o próprio elemento aí que está na segunda linha, ok? E por que aqui não é x1 elevado a n? Porque, veja, a segunda linha, a potência é 1. A terceira linha, a potência é 2. Então, a enésima linha, a potência é n menos 1. Muito bem. O valor do seu determinante será dado por... Então, é prudente que a gente escolha uma linha que contém números fáceis de multiplicações, ou seja, que tem os menores elementos. Vamos pensar que aqui fosse, por exemplo, o 2, o 3, o 4. Já aqui seria 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Esses números seriam maiores, né? Ou se forem frações, os denominadores são maiores. Então, vale a pena, de modo geral, pegar sempre a segunda linha. E a gente vai obter o produto de vários fatores da seguinte forma. Primeiro a gente pega x2 menos x1. Pronto. Agora a gente vai pegar x3 menos x2 e depois x3 menos x1. Acabou. Depois a gente pega x4 menos x3, x4 menos x2, x4 menos x1. E assim sucessivamente, até pegar xn menos xn menos 1, e vai pegando essas subtrações até xn menos x1, que é o último termo. Para ficar claro, vamos pegar aqui 2 exemplos. O primeiro de uma matriz 3 por 3. Veja só, a matriz A é uma matriz de Vandermonde. Por quê? De Vandermonde, porque todos os elementos da primeira linha são iguais a 1. E aqui a gente tem 1 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Então a razão aqui é 3. Para a segunda coluna, a razão é 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. A razão para a terceira coluna é 5. 1 vezes 5, 5 vezes 5, 25. Então a gente pode calcular o determinante dessa matriz de Vandermonde, pegando, na verdade, a segunda linha. Não podemos pegar a primeira, porque senão fica sempre 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Sempre vai ser 0. Tem que ser a partir da segunda. E aí a ideia é fazer o seguinte. Nós vamos pegar 2 menos 3. Acabou. Agora a gente vai pegar 5 menos 2, que multiplica 5 menos 3. Então, fazendo os cálculos desse produto, 2 menos 3 é menos 1, vezes 3, vezes 2. Aqui dá 6 vezes menos 1, menos 6. Esse, portanto, o resultado final, utilizando aí a definição da matriz de Vandermonde. Vamos aproveitar, já que a matriz é 3 por 3, vamos calcular através da regra de Sarry. Então, vamos montar aqui a matriz com seus elementos.
todos da primeira linha 1, 3, 2 e 5, 9, 4 e 25. Para a matriz 3 por 3, a gente pode utilizar a regra de Sarri. Agora, o próximo exemplo, exemplo 2, nós vamos pegar uma matriz maior. Aí a gente vai usar, de fato, essa definição da propriedade. Então, vou copiar a primeira coluna, 1, 3 e 9, e 1, 2 e 4, que é a segunda. O resultado desse determinante tem que ser menos 6. Então, vamos pegar aqui diagonal principal e esses outros elementos das paralelas, diagonal secundária, e vamos ao cálculo. 1 vezes 2 vezes 25, 50. 1 vezes 5, 5 vezes 9, 45. 1 vezes 3, 3 vezes 4, 12. Então, esses são os valores positivos. Agora os valores negativos, já que todos os elementos são positivos, só que agora eu vou trocar o sinal. 2 vezes 9, 18, menos 18. 5 vezes 4, 20, menos 20. E 1 vezes 3 vezes 25, 3 vezes 25, 75, menos 75. Então, pegaremos a parte aqui positiva, 95, 45 mais 50, 95, 97, 107. E agora a gente vai para a parte negativa. Então, menos 95, menos 95 com mais 8, né, na verdade com menos 8, vai ficar menos 103. E mais os 10 que eu tenho que tirar, menos 113. Repetindo, 75 com 20, menos 95. Menos 95 com menos 10, menos 105. Com menos 8, menos 113. E, de fato, esse resultado é menos 6. Note que o cálculo utilizando a regra de Sarri foi bem maior do que utilizando a definição do cálculo do determinante de Van der Moon. Tranquilo? Então, quando é 3 por 3, a gente pode usar a regra de Sarri sem problema. Agora a gente vai para um exemplo onde fica difícil utilizar a regra de Sarri. Na verdade, nem podemos fazer isso. Será que essa matriz B é uma matriz de Van der Monde? Sim, porque todos os elementos da primeira linha são iguais a 1 e as colunas obedecem a progressão geométrica. Nesse caso aqui da primeira coluna, a razão é 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Da segunda coluna, a razão é 3. 1 vezes 3, 3, vezes 3, 9, vezes 3, 27. E aqui a razão é 1. 1 vezes 1, 1, vezes 1, 1, vezes 1. E aqui a razão é 4. 1 vezes 4, 4, vezes 4, 16, vezes 4, 64. Qual vai ser a ideia? Nós vamos buscar aqui a segunda coluna e utilizar o cálculo da seguinte forma. Determinante da matriz B será dada por 3 menos 2. Acabou. Agora eu vou para 1 menos 3. Então, 1 menos 3, que multiplica 1 menos 2. Então, são essas combinações que a gente tem que fazer. Então, eu fiz 3 menos 2, 1 menos 3 e 1 menos 2. Agora, 4 menos 1. 4 menos 1. 4 menos 3. Finalmente, 4 menos 2. O determinante será dado por 1 vezes 1 menos 3 menos 2, 1 menos 2 menos 1, 4 menos 1, 3, 4 menos 3, 1, 4 menos 2, 2. Veja que menos 2 vezes menos 1, o resultado dá positivo. E agora é só multiplicar. 1 vezes 2, 2, vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Repetindo, se eu pego 1 vezes menos 2, dá menos 2, vezes menos 1, passa a dar mais 2, vezes 3, 6, vezes 1, 6, vezes 2, 12. Está aí o resultado final
utilizando o cálculo do determinante de Van der Waals. Eu só posso fazer isso quando eu tenho, de fato, uma matriz cujos elementos da primeira linha são todos iguais a 1 e os outros elementos correspondentes aqui à primeira coluna, segunda, terceira, formam uma progressão geométrica, cuja razão é o próprio elemento da segunda, em cada uma das colunas, é o próprio elemento da segunda linha. Então, por exemplo, a razão aqui é o próprio elemento 2, a razão da segunda coluna é o elemento 3, a razão representada pela letra Q é o elemento 1, e a razão aqui da quarta coluna é o elemento 4. Perfeito? Muito bem. Propriedade 14, teorema de Cauchy. É um teorema também pouco utilizado, mas, novamente, como o curso é completo, vamos abordar a propriedade P4 e finalizaremos a propriedade P14, perdão, e depois a propriedade P15. A soma dos produtos. Então eu vou somar a multiplicação, que é o produto. A soma dos produtos dos elementos de uma fila qualquer. Então eu vou escolher uma fila qualquer, linha ou coluna, de uma matriz A, ordenadamente pelos cofatores dos elementos de uma fila paralela. Se eu pego a primeira linha, a paralela a ela ou é a segunda linha ou a terceira linha. Mas eu vou pegar os cofatores dessa linha paralela. Esse determinante sempre será igual a zero. Então eu vou escolher aqui, por exemplo, a segunda, pode ser linha ou coluna. Eu vou pegar, por exemplo, a segunda coluna. Então eu vou pegar o determinante, vai ser cada um desses elementos multiplicado pelos cofatores de uma coluna paralela. Então vai ser os cofatores dos elementos do 2, do 1 e do 0. Então vamos fazer por partes. Só que antes disso, vamos calcular esse determinante pela regra de Sarry. Veja bem, o resultado tem que ser, por exemplo, nós vamos primeiro já organizar essa propriedade pegando cada elemento. Então, vamos pensar aí no determinante da matriz A. Então, como eu escolhi a segunda coluna, vai ser o elemento 1, só que vou multiplicar pelo cofator do correspondente da linha paralela. No caso da linha não, da coluna paralela. E aí vai ser o cofator 1. Depois eu vou pegar mais 0 vezes o cofator, que está na segunda linha, primeira coluna. Cofator, segunda linha, primeira coluna. Mais o elemento 3, vezes o cofator do correspondente aqui, que está na primeira coluna. Cofator 3, 1. Terceira linha, primeira coluna. Vamos calcular os cofatores agora. Vou apagar a parte que não nos interessa. Como calcular o cofator 1? Então, o cofator 1, através desse elemento, vamos recordar que a gente elimina todos os elementos que fazem parte da coluna dele e o que fazem parte da linha dele. E vamos lembrar, o cofator é dado por menos 1 elevado a soma dos índices aqui I mais J. 1 mais 1 é 2. Então, menos 1 elevado a 2 é um número par, a potência, então vai dar 1. Então, basta a gente achar o menor complementar, que é a matriz que sobra. Então, o cofator 1, fazendo aí passo a passo, é menos 1 elevado a 1 mais 1, e esse resultado é exatamente 1, vezes o que sobrou aqui, que é, vou fazer da forma que a gente está sempre organizando. O que sobra para a gente é uma matriz com os elementos 0, 2, 3, menos 2. Multiplico aqui, diagonal principal, multiplico aqui, diagonal secundária. Então, o resultado do cofator, do cofator 1 será menos 1 elevado a 2, que é 1. Aqui vai ficar 0, mais 6 fica menos 6.
Esse é o resultado do cofator 1. Então, vamos colocar esse resultado aqui. Então, vai ser 1 vezes menos 6, 0. Eu nem preciso calcular esse cofator, porque aqui vai dar 0. Então, só preciso calcular agora o cofator 3,1. E o cofator 3,1 é menos 1 elevado a 3 mais 1, ou seja, esse resultado aqui é par, menos 1 elevado a par, vai dar exatamente 1, vezes o que sobrar. Quando a gente agora, vou apagar a parte que a gente já fez, o elemento que a gente está agora analisando é o cofator 3,1. É este. Então eu vou retirar os elementos da coluna que ele está e o da linha que ele está também. O que sobrar vai ser o nosso determinante, que é o menor complementar. Vou colocar aqui de azul, 1, menos 3, 0 e 2. Então esse resultado é 1, não preciso agora fazê-lo. E aí, esse produto e esse produto será dado por 1 vezes 2, 2, menos 3 vezes 0, 0, menos 0. Então o resultado do cofator, vou colocar aqui, do cofator 3,1 é 2. E aí nós vamos substituir na expressão aqui em cima. Portanto, resultado 2. Veja, menos 1 vezes 6, menos 6. Aqui 0, 3 vezes 2, mais 6. E de fato, o resultado final foi exatamente 0. Então, repetindo, peguei uma linha, que é uma fila, peguei uma linha qualquer, por exemplo. Na verdade, eu peguei uma coluna, né? Peguei a coluna número 2. Eu vou pegar cada elemento desta coluna, que é 1, 0 e 3, e vou multiplicar pelos cofatores de uma coluna paralela. Poderia pegar a terceira coluna, mas preferi pegar a primeira. E aí a gente pegou o cofator deste, que é o cofator 1, 1, o cofator 2, 1 e o cofator 3, 1. Como esse elemento aqui é 0, nós não precisamos calcular o cofator 2, 1. E aí, pela propriedade, pelo teorema de Cauchy, o resultado é sempre 0. Perfeito? Muito bem. Para finalizar, propriedade número 15. Matriz antissimétrica de ordem ímpar. O determinante de uma matriz antissimétrica, n maior ou igual a 2, de ordem ímpar, é sempre nulo. Somente os de ordem ímpar. É sempre nulo. Não estou dizendo que os de par também não seja nulo, né? Mas o que está dizendo aqui é que quando a ordem é ímpar é nulo. Quando a ordem não é ímpar, eu não posso falar nada. Pode ser que seja nulo também por coincidência, porque na verdade todos os elementos sendo zero vai acabar sendo uma matriz antissimétrica. Mas eu quero mencionar apenas com as matrizes de ordem ímpar. Então, nesse caso aqui, a matriz A é uma matriz de ordem par. Antes, vamos lembrar o que é uma matriz antissimétrica. A matriz antissimétrica, recordando aí das aulas anteriores de matrizes, a matriz antissimétrica é aquela que a sua transposta é igual a menos A. Se fosse a matriz simétrica, a transposta é a própria A. Vamos calcular a transposta dessa. A transposta vai ser, depois eu vou apagar aqui para mostrar para vocês. A transposta 0 e 2 é a primeira linha, vira coluna. 2, né, menos 2 e 0 vira a segunda coluna. Então essa é a matriz transposta. Quanto que é a matriz menos A? A matriz menos A eu vou trocar aqui os sinais. Vai ficar 0 mesmo, menos 2. Esse 2 vira mais 2 e aqui 0. Veja, a matriz transposta é exatamente igual a menos A. Essa é uma matriz antissimétrica.
A construção dela, a gente pode perceber que a diagonal principal vai ser sempre zero e os elementos que estão fora serão sempre elementos opostos. Então veja, nós vamos calcular o determinante dessa matriz A. Vocês vão perceber que ela não será nulo, porque a ordem é par, não é ordem ímpar. Então, o determinante da matriz A, com os elementos 0, 2, menos 2 e 0, resultado será 0 aqui. Portanto, 0, aqui dá menos 4, troco o sinal para mais 4. Então, note que o determinante de uma matriz 2 por 2, antissimétrica, só que o índice aqui, pá, não deu 0. Muito bem. Vamos pegar agora a de baixo. Essa sim é uma matriz antissimétrica de ordem ímpar. 3 por 3, a ordem é ímpar. Será que ela é antissimétrica? Veja, diagonal principal igual a 0, menos 1 e 1. Os elementos aqui, opostos, que estão de uma forma simétrica. Aqui é 3, lá é menos 3. Aqui é 2, aqui menos 2. Então, essa matriz ela é antissimétrica. Se eu pegar a transposta de B, ela vai ser igual a menos B. Então, você pode calcular que a transposta de B vai ficar 0, 1 e menos 3, só que vai virar linha. Na hora que eu trocar o sinal, vocês vão notar que ela vai ter essa propriedade garantida, que a matriz transposta é igual a menos A. Em outras palavras, eu posso dizer também que a transposta com o sinal trocado é a própria A. Também pode ser feita dessa forma. Pego a transposta de B e aí troco o sinal dela. Ela vai ser exatamente igual a essa B. Então, se ela é uma matriz antissimétrica de ordem ímpar, o seu determinante é igual a 0. Vamos certificar disso organizando aqui o determinante dessa matriz. Vamos organizar aqui da seguinte forma. 0, 1 e menos 3, menos 1, 0 e 2. 3, menos 2 e 0. Vou copiar a primeira coluna, 0, menos 1 e 3. Vou colocar aqui na segunda coluna 1, 0, menos 2. Muito bem. Temos aqui os elementos da diagonal principal e os seus correspondentes aí paralelos. E agora a diagonal secundária, esses elementos. Começaremos pela diagonal principal, 0. 1 vezes 2 vezes 3, mais 6. Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Mais 3 com menos 2, vezes menos 2, menos 6. Agora os elementos da diagonal secundária. 0, então fica menos 0. 0, menos 0, nem preciso colocar. E aqui também tem um 0, menos 0. Ou seja, 6 menos 6, 0. E aí confirma a nossa propriedade, que o determinante de uma matriz antissimétrica cuja ordem é ímpar, e nesse caso é ímpar, 3 por 3, o determinante é nulo. Então você vai perceber a matriz, se ela é antissimétrica, você identifica se a ordem dela é par ou ímpar. Se for ímpar, o determinante é 0. Tranquilo? Com isso a gente finaliza todas as propriedades envolvidas em determinantes e no próximo encontro a gente inicia a regra de Chió. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.